Graça e paz, amados. Que maravilha! Deus tem uma palavra para você nesse dia. Muitas pessoas estão dentro dos templos, dentro das igrejas, recebendo orações, imposição de mãos, mas aquilo para ele não tem nenhum significado, mesmo que queira, mesmo que ele está ali querendo, precisando, mas falta alguma coisa. A Bíblia nos fala, o próprio Jesus nos disse que o reino dos céus, ele é conquistado por força. Ele não é, entrar no céu. Não é apenas assim, olha, você está indo para onde? Aí alguém lhe responde, eu estou indo para o céu. Acho que como eu não tenho nada que fazer aqui mesmo, acho que eu vou andar com você. Então vou, eu também estou indo. O reino dos céus, muitas pessoas até questionam, dizendo assim, não, Jesus não levou sobre si as suas enfermidades. A Bíblia nos fala que Ele levou. Ele levou as nossas feridas. Sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas de qualquer gênero. O Senhor Jesus, Ele levou. Ele levou tudo aquilo que estava nos assolando, nos machucando. Ele levou os nossos pecados, aquilo que nos separava de Deus. Ele levou sobre si e cravou lá na cruz do Calvário. Agora, se Ele levou, por que eu ainda estou vivendo assim? Assim como, irmão Nivaldo, às vezes enfermo, às vezes sem saber o que vai ser da minha vida. Mas sabe o que está acontecendo quando eu ajo dessa forma? É porque eu ainda não me apresentei diante do Senhor, sabendo quem Ele é. É muito importante que quando você aproxima do Senhor, você tem que identificá-lo. Você tem que saber por que você deixou algo importante da sua vida para procurar Jesus. Porque você estava indo por um caminho, de repente você disse, olha, eu vou deixar esse caminho e vou procurar Jesus. Pois bem, muitas pessoas participam de campanhas, participam de 12 meses ou de 12 dias com um propósito, mas para ele é apenas 12 dias. Não é, a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina algo mais profundo. Deus, há uma parábola que nos fala que um homem encontrou em um campo uma pedra preciosa. Ele não pegou a pedra e foi embora e deixou o campo. Ele sabia que mais algo de preciosidade haviam ali. Ele foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então, a sua vida estava dedicada àquele campo. Eu quero dizer para você, a razão de uma pessoa viver abençoada é a certeza que você tem conhecimento daquele que é o teu abençoador. Uma prova bíblica, Jesus passando por Jericó, de repente começa alguém a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele era um cego, o cego Bartimeu, o cego filho de Timeu. Ele estava desesperado. Ele não conhecia, não sabia o que era enxergar. Mas ele ouviu dizer que Jesus iria passar por ali. Muitas pessoas via Jesus como um homem bom. Muitas pessoas via Jesus como aquele que causa tumultos. Outros para experimentá-lo, para ver se ele tinha mesmo conhecimento. Mas aquele homem precisava de um milagre.
Ele precisava de uma resposta que iria de encontro à sua necessidade. Ele era cego. Ele queria ver. Mas como posso ver? Como eu posso receber uma bênção? Primeiramente, eu tenho que identificar Jesus. Muitas pessoas achavam que Jesus simplesmente era filho de José. E conhecia os seus irmãos, a sua mãe. Mas aquele homem, ele buscou mais profundo. Ele cavou mais fundo para buscar o seu milagre. Então ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ou tenha misericórdia de mim. Jesus ia passando. Talvez o barulho aumentava próximo dele, e ele, em ânsias, gritava e dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Talvez chegue um momento que as vozes do povo começava a diminuir, parecendo que o seu milagre já era um sonho, já não era realidade. Mas aí ele aumentava mais a tonalidade de voz e dizia: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Parece que naquele momento ele vê passos. O cego pode não estar vendo, mas ele tem a percepção de alguém que está vindo ao seu encontro. E aquela pessoa que está vindo ao seu encontro não era como os outros que dizia: cala, cego, você está perturbando. Queremos ouvir o mestre, queremos ouvir uma boa mensagem, queremos ouvir um bom sermão, queremos sair daqui dizendo: olha, nem os gregos falam tão bem quanto esse rabino. Mas aquele homem estava querendo algo que aqueles homens ali não podiam dar para ele. Ele queria ver, ele queria enxergar. Então ele sente que alguém está vindo à sua direção. Pela sua perspectiva, não era alguém para lhe xingar, não era ninguém para esbofetear, não. E para diante dele, sente que alguém está parado diante dele. E a voz é alçada àquele cego: filho, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Amados, quando eu digo que ser abençoado por Deus, alcançar uma bênção de Deus, não é apenas estar no meio, não é apenas estar dentro da congregação, não é apenas fazer parte de um hall de membros, não é isto, não é apenas você ir em 7 sexta-feiras, 7 quarta-feiras, 21 dias de campanha e oração. Não, é você identificar por que você está indo. Quem está? A quem você vai buscar? Você vai ouvir o pregador? Você vai ouvir a pregadora? Você vai ouvir o missionário? Você vai ouvir o reverendo? Você vai, porque alguém vai estar cantando e essa pessoa tem dons espirituais. Alguém vai estar pregando amanhã, essa pessoa tem dons espirituais. Sim, a pessoa tem dons espirituais. Mas os dons espirituais é para a edificação da igreja. Quem sabe você ainda não faz parte da igreja? Não, eu faço parte da igreja. Eu sou membro. E há muito tempo. Não estou falando da igreja invisível. Não é a igreja visível. Há pessoas prestadores de serviço. Você tem que entender quem é prestador de serviço e quem é adorador. É óbvio que o adorador ele presta serviço. Mas tem pessoas que ele acha que prestando serviço, ele está sendo um bom servo de Deus. Porém, aquele cego estava lá. E ao ouvir a voz: que queres que eu te faça? O Senhor estava dando a ele a oportunidade de pedir tudo. O Senhor estava dando ele a oportunidade de dizer: olha, eu quero a morte de todos que me chutaram. Eu quero que o Senhor mate todos que roubaram as minhas moedas aqui no meu chapéu. Se é que tinha chapéu naquela época, né? Eu quero sair daqui para ser um rei, para reinar. Porque Jesus disse: que queres que eu te faça?
Jesus deu a ele a oportunidade de escolha. Ele disse: Senhor, que eu veja. Que eu veja. Observe que a escolha daquele cego foi tão profunda que ele ia ver, mas ele ia ver o autor da sua bênção. Que maravilha! Ele ia enxergar o autor, aquela pessoa que o curou. Ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus toca e disse: vê, a tua fé te salvou. Aquele homem pega a sua capa e sai glorificando, sai exaltando. A Bíblia não dá relatos, mas pensa uma pessoa cega, que nunca viu a luz do dia. De repente ele não só vê as pessoas, ele não só vê flores, ele não só vê crianças, ele não só vê, mas ele ainda tem a oportunidade de ver a face daquele que disse: vê, a tua fé te salvou. Amigo, amiga que me ouve neste momento e que vai ouvir em outras oportunidades, você tem que identificar o autor da tua bênção. Se você vai casar, você tem que conhecer quem é o seu cônjuge. Você tem que saber quem é esta pessoa em várias circunstâncias. Você tem que conhecer. Se você vai comprar algo, você primeiramente vai examinar para ver se realmente aquele material é de qualidade, é aquilo que você está procurando. Por isso que muitas compras são devolvidas, porque compra pela internet, vê uma foto e quando chega, mas não é isso que eu comprei. Ele estava de longe, apenas viu uma foto que não era nem aquela e compra. E fica decepcionado. Então eu quero te dizer, existem pessoas que vão na igreja, ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois sai. Porque não resolvi, não consegui todos, ninguém me ajudou. Não é que ninguém te ajudou, meu amigo. É porque você nunca abriu os teus olhos para ver a pessoa de Jesus Cristo. Você continuou segurando o seu fardo enquanto ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu te aliviarei. Mas você ficou com teu fardo. Você não conseguiu se aprofundar. Você não conseguiu gritar. Você não conseguiu tirar do fundo da sua alma. Você ainda queria confiar em Jesus, mas confiava nos seus professores. Queria confiar em Jesus, mas queria confiar mais nos médicos. Queria confiar em Jesus, mas queria confiar nos pensadores. Queria confiar em Jesus, mas confiava nos políticos. Você nunca decidiu. Aquele cego, ele identificou Jesus dentro daquilo que Jesus veio, para aquilo que ele veio, chamando Jesus de Filho de Davi. Ele chamou por um nome que Jesus não ia resistir. Enquanto Jesus perguntou a alguém dizendo: que diz quem és o Filho de Deus, o Filho do homem? A uns diz que tu és Jeremias, a uns diz que tu és a tal profeta, até mesmo João Batista que ressuscitou. Mas aquele cego disse: Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele poderia ter dito: Jesus, o profeta, o rabino que está passando, tenha misericórdia de mim. Ele só estaria identificando Jesus naquilo que ele ouviu falar. Mas quando ele fala Jesus, Filho de Davi, ele vai no profundo. Ele vai no profético, ele vai na esperança de Israel, ele vai na esperança daqueles que andavam perdidos, que o Messias viria. Ele estava identificando Jesus como Filho de Deus, como a promessa que Deus fez para Davi. Quando Deus falou: Davi, se tu fores fiel a mim, não faltará quem assenta no teu trono. E Jesus é o último rei da descendência da linhagem davídica. Então,
Ele estava não somente diante de um profeta, ele não estava apenas diante de um homem que tinha sabedoria. Não, ele estava diante do rei. Ele estava diante de um príncipe que em breve, aleluia, irá reinar. Pois Pilatos perguntou: tu és rei? Ele disse: para isso eu nasci. Glória a Deus. Para isto eu nasci. Aleluias. Então, quer ser abençoado? Quer ser abençoado? Quer ser uma bênção nas mãos do Senhor? Identifique Ele. Isto. Abrace esse Jesus. Abrace Ele, conhecendo Ele, o propósito dEle, sabendo que se for para você padecer, padece, mas padeça com Ele. Mas se for para Ele te exaltar, colocar em lugares grandes, é Ele que está te colocando lá. Então eu quero dizer para você nesse momento, olha, vê Jesus. Não deixe que nada nos teus olhos possa ver Jesus de uma forma diferente. Vê Jesus como aquele que vai te libertar. Aquele que vai te tirar. Mas se lança. Faça como uma criança. Você pega uma criança e pode colocar em cima de uma cadeira, em cima de uma mesa e abre os braços. A criança, ela se joga nos braços do pai. Ela não diz: papai, eu tô querendo me lançar nos teus braços, mas eu tenho medo de cair. Sabe por que a criança não fala isso? Porque ela confia no pai que ela tem. É isso que Deus quer, meu filho. É isso que Deus quer de você. Se lança nos braços do pai, se atira nos braços do pai. Quando alguém perguntar quem é o seu melhor professor, você vai dizer Jesus. Quem é o seu melhor patrão? Você vai dizer Jesus. Quem é o seu melhor mestre? Jesus. Quem é o seu melhor líder? Jesus. Então Jesus é tudo. Foi por isso que o homem vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo com aquela pedra preciosa. Oh, meu lindo Jesus, como é bom te conhecer. É como Jó. Jó oferecia sacrifícios, mas ele não conhecia Deus. Ele só ouvia falar que Deus era bom. Mas quando ele estava na prova, o cego conheceu Jesus cego. Quando Jó estava na prova, na lepra, as pessoas ficavam a uns 7 metros de distância dele por causa do mau cheiro que era terrível. Mas quando Deus se levanta em favor de Jó, Jó disse: antes eu te conheci apenas pelo falar, pelos que eles me diziam a teu respeito, agora os meus olhos te viram. Assim como o cego de Jericó ouviu que Jesus ia passar, mas agora ele poderia ver com seus próprios olhos quem era Jesus, aquele que o curou. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Tome posse da tua bênção neste dia. Lembre-se, Jesus é melhor que todos. Jesus, Ele é Senhor. Ele não quer somente ser o seu Salvador, mas Ele quer ser Senhor da sua vida. É bom estar com Jesus. Amém?